Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui quem fala é Leonardo Valadares, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o nosso volume de concreto em obra, tá? Como fazer essa contratação aí, qual que é o volume que eu vou contratar, tá? Então, primeiramente, eu quero deixar o motivo que me motivou, né, a fazer esse vídeo. Eu acompanho algumas obras e eu cheguei na obra essa semana e o proprietário falou que já tinha feito o cálculo e deu 2,15 metros cúbicos de concreto. E eu falei assim, poxa, tá alto demais, porque geralmente não dá esse volume todo, porque as contas não dão tanto concreto assim. Bom, aí fui e refiz os cálculos e realmente ele tinha errado. E na mesma semana, né, isso na verdade foi semana passada, e aí nessa semana, agora no início dessa semana, segunda-feira, hoje é quarta-feira, então no início dessa semana um outro cliente que chegou no ponto de concretagem, eu tenho até que ir lá fazer uma vistoria antes da concretagem, a gente sempre faz esse acompanhamento da obra. Falou assim, olha Léo, eu vou fazer a solicitação do concreto e eu estou meio na dúvida aqui com qual que vai ser o volume, porque eu já chamei duas concreteiras aqui e uma falou que é 50 metros cúbicos e a outra falou que é 70 metros cúbicos, então dá uma diferença muito grande, então eu queria saber quem que está certo e quem que está errado. Pessoal, seguinte, a conta é muito simples, é uma conta assim, bem simplória mesmo, é só a gente prestar bastante atenção nos dados e tudo, é simples, de verdade. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou falar uma coisa muito importante sobre as concreteiras, por que dá essa diferença tão grande. Tá? Então fica comigo que é uma dica assim, muito top que eu vou passar para vocês no finalzinho do vídeo, beleza? Bom, o que acontece aqui que a gente está vendo? Para quem está construindo ou quem está iniciando a construção, sempre vai passar por isso, é inevitável porque a fundação é a primeira coisa a ser feita em uma obra. Tá? Então, para exemplificar o que eu tenho aqui, é o seguinte. Eu tenho a minha fundação, essas valetas aqui que a gente chama na obra, né? É o cintamento e os círculos aqui é a minha fundação, tá? Então eu tenho o cintamento, um volume aqui para o cintamento e eu tenho um volume para a minha estaca. A diferença entre estacas e tubulão é o seguinte, a estaca ela é só um fuste, ela é um corpo cilíndrico que você vai ser escavado. O tubulão, ele tem esse corpo cilíndrico que a gente chama de fuste, chega no finalzinho dela, ela abre uma saia e tem uma base. Para quê? Para aumentar a área de contato entre o elemento de fundação e o solo. Tá? Isso aí, você tem mais resistência na fundação. Eu particularmente não gosto de projetar tubulão por alguns motivos. Primeiro, eu acho que em determinados locais a carga é baixa. Quando a carga é muito alta, eu não coloco uma pessoa para furar. Eu acho inviável, muito improdutivo, porque a gente tem máquinas para fazer isso, principalmente quando é prédios, até mesmo casas. Eu gosto de entrar com máquina e furar na máquina, porque é menos perigoso. Tá? E eu não gosto também do tubulão porque a pessoa tem que ir lá no fundo escavar e infelizmente acidentes acontecem e eu não gosto de correr esse risco da pessoa estar lá dentro e ser soterrada em uma obra minha. Então é uma coisa que eu, Leonardo, não gosto de fazer, tá bom? Mas vai de profissional para profissional. Bom, então a estaca ela é só o corpo cilíndrico, beleza? Então nós vamos calcular essa estaca. Nas estacas, o que eu tenho primeiro? Fazer os meus dados da minha obra para a gente fazer o cálculo. Então, nos dados, o que a gente vai ter? O primeiro é o diâmetro. Qual que vai ser o diâmetro dela? Quanto que a gente viu aqui nesse diâmetro? Nesse caso aqui foi de 70 centímetros. Então, aqui tem 70, aqui tem 70, aqui tem 70.
importante falar sobre a variação, tá? Às vezes em cima vai ter 70 e lá no fundo vai ter 65, ou em cima vai ter 70 e no fundo vai ter 80. Por quê? Isso acontece quando você faz uma escavação manual. Às vezes a pessoa está furando ali e vai furar e ela não tem uma noção de planicidade, de prumo, né? Vai descer tudo certinho. Quando é em máquina, isso já não tem problema, porque principalmente se o terreno é consistente, igual um terreno desse aqui, ó, você vê os cortes todo bonitinho, ele é um corte que o terreno não desmorona. Então você entra com a máquina e vai ficar certinho até o fundo. Então precisa de pegar essa variação e fazer a média. Nesse caso aqui vai dar 70 centímetros do diâmetro que eu tenho. Bom, qual que é a profundidade? A minha profundidade ela vai ser medida do topo aqui até a cota de arrasamento, né? Até onde que vai vir o meu concreto, até o fundo da minha estaca. Tá? Então, nesse caso, eu preciso de 3 metros, tá bom? E a quantidade de estacas que eu tenho. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, lá no fundo eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui tem 14 e aqui tem uma que é 15. Tá? Aqui não tem nenhuma que tem uma construção aqui, a gente está aproveitando essa fundação aqui. Então, aqui são 15 unidades. Então, quantidade de 15, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos aplicar a nossa forma de verdade, tá? Então, o que nós temos? Elementos básicos. Volume do cilindro. A gente já tem nossos dados, beleza? Eu já apresentei ali para vocês. E o que eu preciso de fazer agora? Fórmula. Qual que vai ser essa fórmula? Eu tenho a altura do meu cilindro aqui, que é 3 metros, o diâmetro dele, que é 70 centímetros, só que a minha fórmula é essa aqui, volume, que é igual ao π, vezes R elevado ao quadrado, vezes H. O R é o meu raio, olha só na imagem, é o raio, é só a metade do diâmetro, tá? Então, em vez de 70, o valor que entra aqui é 35. E aí, nesse ponto, muita gente erra. Porque se você coloca 70, o volume vai dar muito alto, vai dar bem diferente. Então, você não pode errar nessa parte, tá bom? Então, vamos lá. Volume é igual π, 3,14. Não precisa de colocar os outros números, não. Só 3,14 já está suficiente. Vezes R. R é o quê? É a metade do raio. Então, 0,35. 70 está em centímetros. E aqui a gente vai colocar as unidades todas em metros, porque a gente quer o resultado em metros cúbicos, tá? Então, eu preciso de entrar aqui com metros. 0,35 elevado a 2 vezes 3, que é o quê? Que é a minha altura, 3 metros de altura. Então, se eu pego a calculadora, faço a continha lá, e aí deu 1,15 metros cúbicos de volume para uma unidade de estaca. Só que eu não tenho uma, eu tenho 15. O que eu faço? Pego esse valor, multiplico por 15, simples assim. Então, 1,15 metros cúbicos vezes 15 unidades vai me dar um valor de 17,25 metros cúbicos. Bom, e agora que está a chave, né? O pulo do gato aqui na obra. O que acontece? Vamos colocar as duas situações, tá? Primeira, concreteira não entrega metro faltante, tá? 17 e 25, eles não vão te entregar isso, ou eles vão te entregar 17 ou eles vão te entregar 18. Então você decide o que você quer fazer, tá? Ah, não, vou comprar 17 e o pessoal completa o restante aqui na obra fazendo o virado na betoneira. É uma opção. Vou comprar 18, vai sobrar 0,75 ali, e aí desse 0,75 eu vou fazer um contrapiso que eu preciso, ou eu vou desperdiçar esse restante, não sei, é uma coisa que você tem que verificar com quem está acompanhando a sua obra, o engenheiro ou o arquiteto que está acompanhando a sua obra, ele vai definir isso muito melhor. Bom, 2 pontos importantes é que esse volume, né, vamos arredondar aqui para 18 metros cúbicos, esse valor de 18 metros cúbicos, ele é um valor teórico. E por que eu falo teórico? Por aquilo que eu falei lá no início do vídeo. O diâmetro de 70, ele está aqui em cima. Às vezes, ele vai abrindo,
chega no meio dá 73, aí chega lá embaixo dá 70 de novo, aí no meio você não mediu, aí vai faltar um pouquinho de concreto, tá? Ou se ele está com 70, ele foi diminuindo pouquinho em pouquinho, chega lá embaixo com 70 de novo e no meio ele estrangulou e você não viu, e aí vai sobrar concreto. Então, assim, são coisas que quem está acompanhando a obra tem mais percepção, vai fazer uma média aritmética naquilo tudo e vai pegar o volume de concreto certinho, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante é o seguinte, galera, muitas das concreteiras, eles gostam de jogar 20% em cima do volume de concreto. Eu acho um absurdo isso, tá? É prática comum de algumas concreteiras, tá bom? Como é prática comum também de quando a gente for fazer assentamento de piso, pedir 10% de perda, tá? É um assunto para outro vídeo, mas eu acho absurdo o tanto de perda que a gente tem em obra, tá? Então, visando isso, a gente consegue sim fazer uma média aonde que você vai realmente pedir um pouco para mais para essa média, mas que não vai sobrar tanto e que não vai ser esses 20%. Então, tomem muito cuidado com essa porcentagem que algumas concreteiras colocam nesses 20% que a gente já viu aí, para a sua obra. Ou seja, tenha sempre alguém acompanhando, fiscalize quem está acompanhando, que você é cliente, você tem esse direito de fiscalizar. Ah, o cara é engenheiro, vou fiscalizar ele? Sim, você vai fiscalizar porque o dinheiro é seu, vou estar gastando do seu bolso, tá? E ele não pode errar nisso aí, porque quem vai perder é você, tá bom? Então, é isso aí. Tomem cuidado com os volumes, tá? Na compra ali do material, para você não comprar muito para mais, faça a média do diâmetro das suas estacas e vai dar tudo certo na obra de vocês, tá bom? Gente, só gostaria de agradecer todos que viram o vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado, tá? E deixe um comentário aí se vocês gostaram ou não, e aí isso vai me motivando a fazer mais vídeos, tá bom? Bom, até mais para vocês e boa sorte!